Você sabe que eu trabalhei na Amazônia por mais do que 24 anos como pastor dessa igreja que hoje tem 60 mil pessoas. Temos só naquela região ao redor de Santarém, além dessa igreja de 60 mil, mais 400 igrejas pela graça de Deus. Deus tem feito algo muito precioso e é só por causa dele. É pesada a gente, com certeza. Se tem alguém que sabe que é pesada a gente, somos nós. Eu sempre tenho falado, eu lembro, eu nunca vou esquecer, quando eu estava assim numa situação angustiosa na minha vida, como pastor solteiro, não conseguindo vencer pecados na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou cobaia da visão do discipulado 1 a 1, porque foi através, em primeiro lugar, intimidade com Deus, em segundo lugar, através do discipulado, que Deus fez a obra na minha vida. Eu até tive que sair do ministério um tempo. Foi a melhor coisa para a minha vida, para ser tratado, para ser discipulado. Foi muito forte. E eu seria um grande hipócrita se não tivesse muita compaixão para com as pessoas, porque só Deus que sabe. Eu tenho certeza que não existe um cristão aqui que, se não fosse por Jesus, não existe nenhum cristão aqui que é mais fraco do que eu. E se Deus pôde usar esse que é o mais fraco, imagina como Ele quer usar você tão poderosamente. E Ele vai usar você poderosamente cada vez mais. E lá na Amazônia tem um peixe elétrico que se chama poraquê. Poraquê é um peixe elétrico. Ele chega a ter 2 metros de comprimento e libera uma descarga de até 1.500 volts. Mata até um cavalo. Isso é verdade. Se você inclusive olhar na internet, no YouTube, tem onde o cara está puxando o peixe do rio, né? E um jacaré morde e vai mordendo, e o jacaré morre eletrocutado. Mas não olha na internet agora, viu, gente? Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. É igual alguém disse, igual alguém estava lá no enterro, né? No culto fúnebre, estava lá na casa funerária, estava lá o caixão. Aí ele perguntou para o amigo, falou assim: qual é a senha do Wi-Fi? Aí o cara olhou para o caixão e falou assim: respeito o morto. Ele falou: mas é tudo junto? Mas continuando na história do poraquê, teve um pescador que ele não estava muito acostumado a pescar lá na Amazônia, e ele estava puxando um peixe desse do rio, né? Puxando o peixe desse do rio com a linha e o anzol. E quando ele viu na praia, né, que ele puxou para a praia, que ele viu que era um poraquê, ele gritou para os outros pescadores que estavam longe. Ele disse: quando está fora da água não dá choque mais não, né? Os caras falaram: dá sim, dá choque sim, não toque, não toque. Só que ele ouviu só o não. Ele pensou que não dava choque. Então ele foi para tirar o anzol, e os caras já vieram gritando para ele não tocar, mas já estava tarde, mas já tinha tocado. Só que não deu choque. Deu choque, e tirou o anzol. Aí eles falaram: uai, não está dando choque? Que estranho, por que não está dando choque? Aí eles abriram o poraquê, aí viram o porquê. Tinha 3 contas de luz atrasadas lá. Você tem alguma área na sua vida que você gostaria de realmente vencer, de mudar aquela área da sua vida? Ou talvez é uma outra área em que está indo bem, mas você sabe que tem que melhorar tanto mais. Você quer ver uma mudança poderosa. Alguém poderia dizer: olha, só falta querer mais. É porque o cara não quer suficiente. Mas as pesquisas comprovam que não é o fato. Muitas vezes aqueles que mais querem não conseguem mudar aquela área. Tem um grande segredo. É um princípio bíblico, é um princípio comprovado também pelos mundos da ciência humana, que
Se você remover esse obstáculo, você consegue ver vitórias muito, muito fortes na sua vida. Que obstáculo é esse? Eu vou falar daqui um pouco. Vamos ver no livro de Eclesiastes, um trecho muito conhecido, mas muito aplicável nessa mensagem. Eclesiastes capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Estou em Eclesiastes capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que é que esse texto está nos ensinando, está nos mostrando? E que existem fases diferentes da nossa vida. Existem fases. E que muitas vezes você, para poder alcançar a nova fase ou a nova estação da sua vida, tem que dar um encerramento naquela fase ou naquela estação anterior. Interessante, para você poder experimentar essa nova estação, vai ter que fazer o encerramento necessário. E é sobre isso que eu quero falar, a importância dos encerramentos necessários. Agora, eu aprendo com muitos homens de Deus, inclusive com o pastor Luciano Subirá, que eu admiro tanto. É meu consogro, eu tenho o privilégio de discipulá-lo, mas eu aprendo e creio. Ontem mesmo eu estava falando com ele: rapaz, estou aprendendo tanto com você. E eu gosto de ficar aprendendo e ficar crescendo. E muitas coisas nessa mensagem eu aprendi com um homem de Deus que chama-se Dr. Henry Cloud, que é um psiquiatra clínico muito usado por Deus, da Califórnia. E ele até estava contando uma história, e essa história é sobre uma época que o Power Team ia visitar o colégio das filhas dele. E o Power Team, lá nos Estados Unidos, é um time de grandes homens musculosos. Muitos já foram talvez Mr. Universe, levantam pesos enormes e são grandes, muito fortes, e eles são muito famosos e todos são muito cristãos. Então eles vão para um colégio, vão levantar mesa com não sei quantos homens, quebrar grandes blocos de gelo e tudo. Depois eles contam o seu testemunho, ganham muitas pessoas para Jesus. E ele estava falando para as filhas dele: ó, está chegando no seu colégio o Power Team, eles são tremendos, eles quebram grandes pedaços de gelo, eles fazem isso, fazem aquilo, eles até rasgam um livro telefônico, de lista telefônica, pelo meio assim. Aí a filha dele, de 12 anos de idade, falou assim: o que é um livro de lista telefônica? E nós, mais antigos, conhecemos bem, aqueles livros grossos assim. Mas a geração nova nem precisa, está tudo dentro do celular. Foi um encerramento necessário. Então, alguns encerramentos necessários tem que encerrar porque a coisa é nociva mesmo. Mas outros encerramentos necessários são coisas que até eram boas para aquela estação. Mas agora tem uma nova estação que Deus quer trazer na sua vida. E para que você possa experimentar essa nova estação, é necessário um encerramento necessário. Interessante, todos nós temos alguma área. Todos nós temos alguma área. Até você que é um empresário, às vezes
Tem alguém que você sabe que aquela pessoa não está no lugar certo, não está na praia dela, mas você não quer demiti-la, porque você está com pena dela. Mas ao não demiti-la, talvez, você está evitando que ela encontre o seu destino divino. Para o bem dela, muitas vezes você deve demitir. Mas muitas vezes é difícil fazer esses encerramentos necessários. Às vezes alguém na sua igreja, viu? Você que é o pastor da igreja, e alguém que está no ministério de louvor é uma pessoa muito espiritual, muito abençoada, mas não é a praia dela. Só que ela insiste em dizer: eu quero estar no louvor. E para não ofendê-la, o que você faz? Você está impedindo ela de alcançar o seu destino divino, porque você não está tendo coragem de fazer um encerramento necessário. Então tem muitas áreas da nossa vida que necessitam de encerramento necessário, para que os planos de Deus sejam realizados na minha vida, na sua vida, para que os sonhos dele sejam os sonhos que Deus tem para a nossa vida, sejam alcançados no amanhã. É bem provável que será necessário parar de fazer algo que você está fazendo hoje. O encerramento necessário. Em outras palavras, às vezes o nosso maior inimigo do nosso futuro é algo que estamos fazendo no presente. E se você não encerrar aquilo, você nunca vai poder alcançar o plano que Deus tem para o seu futuro. Agora, eles fizeram um estudo interessante, porque qual seria uma passagem que demonstra isso tão claramente na Bíblia? Tem muitas, como essa que eu acabei de ler em Eclesiastes, que diz que tem tempo de você ajuntar as pedras e construir, mas tem outros momentos que está na hora de espalhar aquelas pedras, para o quê? Reconstruir de novo. Tem tempo para tudo, tem estações diferentes na vida. Mas tem um texto muito forte, em João capítulo 15, versículos 1 a 2, onde Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Estou em João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha só o que ele está dizendo: quando o ramo está dando fruto, mesmo assim, vai cortar, no sentido de limpar, podar. E é isso que é o encerramento necessário, é podar. E eles procuraram os experts em podar, por exemplo, podar roseira, ou podar outra planta, os experts em podar. E eles os experts dizem o seguinte: que você vai podar aquela árvore, aquela roseira, aquele arbusto, não é necessariamente porque tem algo errado nela, muito pelo contrário, é porque você vê tanto potencial e você quer ajudar ela a se tornar tudo que ela poderá ser, e por isso que tem que podar certas coisas. Assim também na minha, na sua vida, tem muitas coisas que Deus tem planos grandes para a sua vida, mas para que aqueles planos sejam cumpridos, é necessário podar, é necessário encerramentos necessários. E eles disseram o seguinte, que existe, por exemplo, uma roseira, além de você podar para ela poder alcançar o seu máximo potencial, você vai podar a roseira de uma forma habitual, é uma disciplina. Então em minha e sua vida, regularmente temos que estar avaliando, com a ajuda do Espírito Santo, quais são as áreas da minha vida que tem que ser podadas, assim como a roseira regularmente tem que ser podada para ela poder alcançar o seu potencial. E usando o exemplo da roseira, então, eu quero compartilhar 3 áreas gerais que devem ser podadas, encerramentos necessários na sua vida. Vou usar a roseira como exemplo, tá certo? Então, em primeiro lugar, a roseira, ela produz mais botões do que ela tem condições de alimentar. A roseira produz mais botões do que ela tem condições de alimentar. Então,
Veja bem, muitas vezes quando vai podar uma roseira, não é porque tem alguma coisa necessariamente errada lá. Não, é só que tem muita coisa boa. Muitas vezes na minha e na sua vida, o maior inimigo do excelente não é o medíocre. Não são as coisas medíocres que estamos fazendo. São coisas boas que nós estamos fazendo, mas que estão roubando o nosso tempo e roubando a nossa energia de poder focar no máximo plano de Deus na nossa vida. Então o maior inimigo muitas vezes do excelente não é o medíocre, mas sim o bom, as coisas boas. E assim como a roseira, veja bem, a roseira ela tem muitos botões, mas o especialista, ele sabe que tipo de rosa que eu quero. E ele vai olhar, olha, esses botões aqui vão produzir o tipo de rosa que eu quero. Só que a roseira não vai ter condições de alimentar todos esses botões de uma forma poderosa. Então eu vou podar esses galhos que tem os outros botões, mesmo sendo botões muito bonitos, que vão produzir rosas também muito bonitas, mas não vão produzir exatamente o tipo de rosa que eu quero. Então vou podar esses outros galhos para que haja mais alimento, mais seiva, para alimentar aqueles botões que vão produzir o tipo de rosa que eu quero. Assim também é importante eu e você buscarmos a Deus para saber qual o seu chamado para a minha vida, Senhor. O que o Senhor quer que eu foco as minhas energias? Sabe, tem cristão que não tem alvo na vida. Ele vai se levando pela correnteza, pelos alvos dos outros. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se você, eu creio que foi o Joe Começo que disse o seguinte, é uma frase tão simples, mas tão clara. Ele disse o seguinte: se você está mirando em nada, certamente vai alcançar isso em cheio. Nada. Então, não pode pulverizar suas energias, seu tempo. É importante você saber, eu tenho um chamado para isso, então vou me especializar nisso. Eu lembro que eu tinha uma época na minha vida que eu fui cantor evangélico, né? Eu tinha a banda 714, tinha uma banda de rock evangélico e tal, e estava começando a fazer um certo sucesso, e eu sabia que não era meu chamado principal, jamais, eu sabia disso, mas era um hobby que eu gostava muito. Eu até hoje gosto muito de música, o Julinho aqui arrebentando, e ontem também o Fernandinho, eu gosto muito de música, e de tocar, e de cantar, mas eu sabia que eu não sou tão bom nisso, e nem, apesar que minha esposa acha que eu sou, né? Mas, eu não sou tão bom nisso, e nem é meu chamado principal. Mas no auge da minha carreira, quando Deus estava me dando mais composições e mais convites, foi interessante. Deus falou para mim: você quer realmente alcançar meus planos para a sua vida? Você vai ter que focar. Você vai ter que focar, meu filho. Qual o seu chamado principal? Falei, pô, meu chamado principal é apostólico, é plantar a igreja. Eu sei que o Senhor falou para mim pegar essa igreja de Santarém, que eu comecei bem pequenininho, faça dela uma grande igreja, e depois vai plantando igrejas e tal. Hoje eu estou em São Paulo, no processo da plantação de uma igreja. Ele falou, eu quero que você foque nisso, meu filho. Eu lembro que no auge da minha carreira como cantor, pegando um telefone e chorando praticamente, chorando, porque eu não queria dizer não para os convites, mas dizendo não, que Deus está me chamando para outra coisa, Deus está me chamando para outra coisa. Eu tive que focar. Sabe quantas vezes nós temos que focar naquilo que é o chamado de Deus? Quais são coisas que você tem que podar na sua vida? Encerramentos necessários para alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Um empresário, isso é uma história verdadeira, ele comprou uma companhia que estava rendendo por ano 25 milhões de dólares, já era uma companhia bem sucedida. Em 5 anos ela estava rendendo, não era mais 25 milhões, era 500 milhões de dólares. E mais alguns poucos anos já estava beirando 1 bilhão de dólares. Falaram para o empresário, perguntaram,
qual foi seu segredo? Você pegou uma empresa, em tão pouco tempo você fez dela uma mega multinacional. Qual foi seu segredo? Ele falou, olha, desculpa. Ele disse, olha, eu estudei a empresa e vi que todos os produtos eram bons, mas tinha 20% desses produtos onde a vida da empresa estava nela. A vida da empresa estava lá. Então, eu juntei todos os executivos da empresa e falei, olha, esses 80% aqui, nós vamos aos poucos, até o final do ano, vamos estar cortando isso. Para ano que vem, focarmos só nos 20%. Aí a pessoa perguntou, mas aqueles outros 80% não estavam dando lucro para a empresa? Ele falou, estava dando, tudo era lucrativo. Mas eu vi que a vida da empresa estava nos 20%. E quando eu foquei lá, a coisa explodiu. Eu lhe pergunto, aonde está a vida da sua vida? Qual é a sua praia? Qual o seu chamado? Em vez de você ser entre aspas, um clínico geral que é mais ou menos bom em tudo, Deus quer que você seja um excelente especialista em alguma área. Que você seja bom, forte. Deus começou a me cobrar sobre o meu tempo, sabe? Eu lembro isso faz muitos anos atrás. E aí saiu o Facebook. Aí eu já ouvi pessoas falando, rapaz, esse negócio de Facebook é muito legal. Muito legal. Só que está ocupando o tempo de muita gente. Tem gente que fica o dia todo no Facebook. Eu falei, meu Deus, eu não vou cair nesse erro não. O que eu faço? Eu quero que vocês entendam, eu gosto muito de tecnologia, não tenho nada contra tecnologia. Agora mesmo estava dando stories aí no meu Instagram. Mas eu gosto de tecnologia, só que eu falei, rapaz, eu não quero cair nesse erro. Sabe uma coisa? Eu não vou entrar no Facebook. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha, me falaram que, se eu não me engano, tem uns 200 mil seguidores, sinto honrado, mas até hoje eu não sei abrir o Facebook. De propósito, porque eu me vigiei, eu falei, eu me conheço, eu não vou deixar o Facebook roubar meu tempo. Não vou deixar o Facebook roubar meu tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Quantas coisas estão roubando o nosso tempo? Sugando nas redes sociais. Você já viu tanto de vídeos que tem no WhatsApp? É tanto vídeo, e cada vídeo mais legal do que o outro, que faz a gente chorar. Mas a gente pode ocupar tanto tempo nisso. Tanto tempo, tanta coisa. Meu Deus, se você for ver, se você tem crente que, se ele se dedicasse metade do tempo na palavra, em oração, em bons livros cristãos que ele ocupa nas redes sociais, ele seria o cara mais espiritual do mundo, mais ungido. Sabe quanto maligno tem? É um encerramento necessário. Muitas vezes você fala, desculpa, muito amor e carinho para o pessoal daqueles grupos de WhatsApp, e falar, eu já estou saindo, não é nada contra vocês, eu amo muito vocês, mas eu amo ainda mais o chamado de Deus sobre minha vida. Sabe quantas vezes nós temos que fazer um encerramento necessário? Eu lembro que muitos anos atrás eu gostava de muito mesmo de assistir o Campeonato Brasileiro. E olha, não tenho nada contra, não quero que ninguém fique ofendido comigo aqui, que eu vou dizer. Não tenho nada contra assistir jogo de futebol, até hoje eu assisto. Só que antes eu assistia muito o Campeonato Brasileiro, eu estava bem por dentro. Hoje, para eu ficar por dentro, eu fico perguntando para as pessoas, quem está na frente aí, o que está acontecendo? Porque eu decidi, muitos anos atrás, eu falei, rapaz, meu chamado principal não é ser jogador de futebol. Eu não tenho que me tornar especialista nisso, ficar gastando horas e horas, vendo outros jogando. Falei, não, eu amo e admiro aqueles atletas de Cristo que têm chamado para isso, isso é lindo, estão ganhando muitas almas por Jesus. Mas o meu sonho é ser tão bom na área que Deus me chamou, que eles vão estar me assistindo, aleluia. Eles que vão estar me assistindo. E de lá para cá já fiz até casamento deles, eles me assistem, aleluia.
E é só o começo. Sabe, fica bom naquilo. Em vez de você ficar só assistindo Netflix, tal. Olha, eu não sei, eu gosto de assistir um bom filme, uma boa série. Não sou nada contra. Mas jogar horas e horas e dias inteiros. Meu Deus, você vai ficar assistindo a vida dos outros. E não aprender a ter a sua própria vida com o sucesso que Jesus quer te trazer. Então, corte aqueles, são coisas boas, muitas vezes, mas que estão concorrendo para com o excelente na sua vida. Hoje o Espírito Santo, eu creio, está falando para você, encerramentos necessários. Encerramentos necessários. Sabe, outra área que tem que ter encerramento. Mas antes, deixa eu só ler esse versículo aqui, olha, é forte, Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez, e o que somos agora, em nossa união em Cristo Jesus. Efésios 2:10, da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha só, Ele te criou, quando você nasceu de novo, Ele te recriou com um projeto de algumas boas obras que Ele preparou para você praticar, coisas maravilhosas. Mas olha que Ele diz, para as boas obras específicas que Ele já havia preparado para você fazer. Aqui não fala todas as boas obras. Então muitas vezes a gente tenta fazer tudo, não sabe dizer não para ninguém. Aí faz isso, aí faz um pouco disso, aí está envolvido em tanta coisa, e faz muita coisa mais ou menos legal, mas nada com excelência. Segunda área que eles podam a roseira é por causa porque muitas vezes tem partes da roseira que na realidade estão doentes, ou que não estão indo bem. Aí é ainda mais sério e é importante fazer esse encerramento necessário. Áreas doentes na sua vida, áreas que não estão indo bem mesmo. Talvez é um relacionamento pecaminoso. Talvez nesse momento, quem está me assistindo por televisão ou vendo aqui, talvez tenha alguém aqui dentro que está num relacionamento pecaminoso, um relacionamento de imoralidade, aonde você deve ter aquela coragem de chegar para aquela pessoa e falar assim: eu quero o seu bem, e porque eu quero o seu bem, eu quero que você também alcance o que Deus quer de melhor na sua vida, e eu também. Não tenho nada, não estou de mal com você, mas nunca mais nós vamos nos comunicar. E nós vamos fazer o encerramento necessário a partir de hoje, em nome de Jesus. E depois você vai se abrir com um cristão mais maduro, receba a ajuda dele para você não escorregar e voltar para aquele relacionamento. Amém? Porque isso é um encerramento necessário. Ou às vezes são jovens ou pessoas, amizades que estão te levando para o caminho mau. Amizades até de cristãos que amam a Jesus, mas toda hora que você está com eles, eles só falam mal dos outros. Falam mal dos outros. É o famoso crente esponja seca. Você sabe que tem dois tipos de crente: o esponja seca e o esponja molhada, né? O esponja seca é aquele que é tão vazio de Deus, que você chega perto dele e parece que ele suga a vida de Deus de dentro de você. É horrível. Você chega lá, você fala assim: e aí, irmão, como tá? É muita luta, é muita luta. Mas essa vida com Jesus é uma bênção. Mais ou menos. Mas essa conferência, casa de Zadok, é uma bênção, né? É casa de Zadok. E aquele pastor é um palhaço. É só coisa negativa. E você... Eles só falam mal dos outros, são crentes, amam Jesus, mas você passa 15, 20 minutos conversando, parece que conseguiram sugar a vida de Deus de você. Aí você vai embora, depois de estar, você se sente vazio de Deus. Você fala: tá, irmão, te vejo depois. Está sugado.
Fala assim: sai fora, crente esponja seca. Mas tem aquela esponja molhada, ensopada com a presença de Deus. Aleluia. Você já viu aquela esponja que você tira do balde, ela está pingando assim? Você coloca ela na mesa, ela só fica escorrendo. Aleluia. Oh, glória. É aquele cristão, aonde ele chega, ele só fala bem dos outros. Ele recusa falar mal dos outros. Recusa. Só fala coisas boas, edificantes. Você chega perto dele e fala assim: rapaz, eu quero estar perto de você. Você me dá saudade de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero estar perto de você. Você me ajuda a ficar mais íntimo com Jesus. É tão gostoso. É tão gostoso. O crente esponja ensopada, até quando alguém pisa nele, só sai amor. Aleluia. Só sai amor. Quer dizer, você pode até testar. Daqui um pouco você vai poder testar o seu vizinho para ver se ele é crente esponja molhado. Porque você dá um cutucão nele e fala assim: glória a Deus. Testa aí, vamos ver, testa aí. Amém. Amém. Olha para ele e fala assim: você é esponja ensopada. Aleluia. Sabe, às vezes, viu papai, viu mamãe, viu líder na igreja, viu pastor, às vezes alguém só vai alcançar seu potencial quando você, que é o líder sobre aquela pessoa, ajude-o a fazer o encerramento necessário. É verdade, nós que estamos em posição de liderança, temos uma responsabilidade muito grande. Tem uma outra história verdadeira, de um grande empresário que estava preparando o filho dele para assumir como CEO da empresa deles. E ele preparando anos. E um dia ele chega lá na empresa e o filho dele, que estava sendo preparado para ser o CEO, estava lá esculachando, falando bem duro, chamando a atenção de um funcionário de uma forma muito estranha, na frente dos outros funcionários, chamando a atenção dele. Depois que ele terminou, o pai dele falou assim: filho, eu quero falar com você lá em cima, lá no meu escritório. Subiram lá, o pai falou assim: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu paguei muitos anos para você fazer muitos cursos, para te preparar para ser o CEO dessa empresa. Como você sabe, era o meu plano. Presta atenção, meu filho. Eu pessoalmente, além de pagar esses cursos, eu te treinei. E eu não sei quantas vezes que eu te avisei e te falei, inclusive depois de você ter errado, eu te dei outras chances para você nunca fazer uma coisa como eu vi você fazer, porque isso é totalmente contra a cultura da nossa empresa. Chamar atenção, gritar com um funcionário na frente dos outros funcionários assim, totalmente contra a cultura. Então eu já te dei chance suficiente. Eu não estou falando agora como seu pai, estou colocando o chapéu do seu patrão. E eu estou dizendo: você está demitido, meu filho. Está demitido. Está demitido mesmo, definitivamente. Aí ele falou: agora eu vou tirar o chapéu de patrão, vou colocar o chapéu de pai. E agora eu vou falar com você como meu pai, como seu pai. Meu filho, fiquei sabendo que recentemente você foi demitido. Quero que você saiba que eu estou aqui como seu pai para te apoiar, para te amar, para te ajudar a achar algum outro emprego. Muito bom. Tem que ser assim. O pai tem que ajudar o filho a ser homem de verdade. Você está entendendo? Tem que ajudar a filha a ser mulher de verdade. Tem que ajudar ela a saber as coisas. Muitas vezes tem encerramento necessário que eu, como pastor, como um co-líder, como um co-pastor, eu não posso ficar tolerando, passando uma mão por cima. Como você como patrão, você como pai, você como mãe. Encerramentos necessários. Mas às vezes, como eu disse, é um relacionamento pecaminoso, ou talvez é uma prática pecaminosa. Quantos homens hoje em dia, homens que são apaixonados por Deus, estão com problema de pornografia, mas com problema de pornografia mesmo.
e andam em vitória por alguns meses, porque eles oraram, jejuaram, aí depois caem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu vou te falar uma coisa: isso está sugando você, meu irmão, está sugando a seiva da sua árvore, para que você não possa produzir o melhor para Deus. Isso está te roubando do seu destino divino, do melhor de Deus para a sua vida. Mas pastor, eu arrependo, o sangue de Jesus é poderoso, estou debaixo da graça, Deus me perdoa. É verdade, Deus te perdoa, mas você está jogando fora a sua vida. Não pode tolerar. Tem que haver o encerramento necessário. Eu gosto daquele texto em Mateus, que ele diz, se o teu Mateus 5, 29 e 30, ele fala assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranca o seu olho. Põe uma colher aqui, assim faz. Aí, como é? Eu fazia melhor antes de colocar o aparelho. Arranca o olho. Porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ser jogado no inferno com os dois olhos. Ele fala a mesma coisa sobre o braço. Mas pastor, lá no céu a gente não vai ter corpo glorificado, não vai ter dois olhos. O que ele está dizendo? Nunca vou esquecer uma vez quando eu estava meditando nesse texto. Falei: Deus, o que o senhor está dizendo aqui? Ele falou: vou te falar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pecado é tão nocivo, é tão horrível. O pecado, ele está dizendo: meu filho, eu amo o pecador, mas eu odeio tanto o pecado, porque eu vejo o tanto que o pecado está impedindo meus filhos de alcançar o meu melhor na vida deles, o tanto que o pecado está destruindo tudo que eu tinha de planos de bom para a vida deles, para o ministério deles. O pecado é uma coisa tão horrível, meu filho. Eu odeio tanto que eu estou pedindo você também para odiar com a mesma paixão, intensidade e zelo que eu odeio. É de você odiar tanto o pecado, que você vai fazer qualquer ação drástica que for necessário, mas não tolere mais o pecado na sua vida. Por isso que ele deu o exemplo de ações drásticas. O que era? Um exemplo de ação drástica. Talvez você tenha que se abrir com alguém mais espiritual e falar: eu vou prestar conta, e eu sei que eu vou passar muita vergonha talvez no começo, mas toda vez que eu acessar a pornografia, eu vou me abrir com você. Eu vou ficar me abrindo. Eu sei que vou ficar com vergonha, porque talvez eu não vou vencer na primeira, nem na segunda, nem na centésima, mas você vai ficar orando comigo, se você não importar, até eu vencer isso. Quando eu estava aprendendo isso, quantas vezes eu ficava com tanta vergonha, porque eu já tinha prometido para o meu discipulador, para se eu era solteiro ainda, mas eu era viciado na pornografia. Eu falei: eu prometo para você que se eu tiver qualquer problema em qualquer uma dessas áreas, não era só pornografia não, outras áreas, falei: em 24 horas ou menos eu vou confessar para você. Meu Deus, não sabia que eu ia ter que confessar tantas vezes. Eu ficava com tanta vergonha dele, mas eu tinha dado minha palavra e eu cumpri. E através da perseverança, através das orações dele, demorou, mas eu venci, pela misericórdia dele. Pela misericórdia. Quando eu casei, já casei andando em santidade até hoje, pela misericórdia de Deus. Mas até hoje eu presto conta, até tentação. Não é pecado ser tentado, eu sei, mas eu aprendi até confessar as tentações, para não precisar de confessar o pecado. É tão gostoso, é tão maravilhoso andar em santidade. É a santificação que gera grande frutificação. Deus quer te fazer a roseira que produz as rosas mais bonitas na sua área, para a glória de Jesus. Vale a pena podar aqueles galhos doentes, aqueles galhos enfermos, para a glória de Jesus. Mas não foi fácil. Muitas vezes eu falei: ai meu Deus, que vergonha, eu estou com o meu discipulador. Mas eu me ungia com óleo de peroba, ia lá e confessava de novo. Confessava de novo. Terceira área em que é importante fazer o encerramento necessário. Nós falamos das áreas boas que competem com excelente, os galhos bons, os botões bons da roseira. Nós falamos das partes doentes em segundo lugar, que também estão sugando energia
da roseira. E a terceira área, naquela roseira, são coisas que não estão doentes, mas coisas que até já morreram, coisas que estão realmente ocupando espaço na sua vida. Às vezes é um relacionamento que não está te levando para o mal, mas também não está te levando para o bem. Não estou falando de casamento. Casamento tinha gente já, está vendo como Deus me revelou? Que Deus... Não, o casamento é para sempre, até que a morte os separa, né? Aleluia, pelo menos, porque eu já pedi Jesus para no céu poder ficar casado com minha esposa, aleluia. Mas, veja bem, às vezes é um relacionamento, uma amizade, é um cristão, ele é uma bênção, mas não está te ajudando em nada, e você gasta horas e horas e horas só batendo papo e enchendo linguiça, não está te ajudando a alcançar seus alvos. Continua com aquela amizade, continua sendo amigo dele, mas talvez não precisa ficar gastando tanto tempo. São galhos mortos que precisam ser podados na sua vida. Às vezes, viu pastor, viu líder, no seu ministério, são práticas antigas, músicas antigas. Não, mas eu amo, saudoso. Rapaz, na nossa igreja nós falamos assim, não, vamos ser loucos, vamos ser doidos. Nós adotamos uma frase que aprendemos com a Life Church lá nos Estados Unidos. Nossa igreja, lá em São Paulo, é o seguinte: faremos qualquer coisa, exceto pecar, para alcançar mais pessoas por Jesus. Então a gente muda toda a liturgia, faz toda coisa, se for necessário, para poder alcançar mais pessoas por Jesus. Mas tem gente que insiste em ficar, não, porque eu amo, então eu gosto do culto desse jeito. E aí o culto está antigo, ainda está cantando a música do gato. Pastor, que música é essa? Aquela. Então minha alma... Tem uma frasezinha no Novo Testamento muito forte, Jesus que falou essa frase. Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Foi Jesus que disse. Por que ele disse? Porque a mulher de Ló estava fazendo o quê? Deus falou: não olha para trás, tem que ficar olhando para frente, para as coisas novas que Deus quer. Deus quer encerramentos necessários. Sodoma e Gomorra é um encerramento necessário. Não olhe para trás. E ela olhou para trás. O que ela virou? Não, ela se transformou numa estátua de sal, mas ela virou o pescoço, meus irmãos. Peguei vocês, né? Mas escuta bem, quem sabe, né, quando você vai lá para Israel, os guias turísticos falam assim: está vendo, lá está a estátua de sal. Eles ainda mostram a estátua, mas não pode ser, só se ela era gigante, porque é uma estátua muito enorme, não pode ser. Mas tem uma estátua realmente de sal lá, que parece mais ou menos uma mulher que foi formada pela natureza, mas não é a mulher de Ló. Acho que aquela estátua já se dissolveu há muito tempo. Mas Jesus que falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe, muitas vezes tem áreas na minha vida, na sua vida, que tem que dar um encerramento necessário. Áreas que só estão ocupando espaço. Não sei se tem aqui gente acumuladora, que tem tendência de acumular muita coisa. E o pior é que muitas vezes o acumulador, ele está em negação. Ele fala: não sou assim não. Mas ele fica acumulando. E muitas vezes o acumulador, ele é amigo de alguém bem organizado. E aquela pessoa bem organizada fala assim: eu vou te ajudar a organizar a sua casa, vamos lá. É muita bagunça. Aí começa na garagem, vamos lá na garagem. Aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma tesoura de fazer o quê? Cortar capinha, é muito importante. Mas essa tesoura está quebrada, não está nem funcionando. Quando foi a última vez que você usou? Uns 20 anos atrás.
Mas olha, deixa eu falar uma coisa, hoje tem tesoura nova é baratinho, tem até tesoura elétrica, não precisa mais disso, vamos jogar fora. Não joga fora, não joga fora. Mas por que não? Talvez vou precisar um dia. Já viu isso? Aí você está trabalhando. Por que a pessoa fala, talvez vou precisar um dia? Porque ela vai acumulando coisas, e é importante um encerramento necessário. Sabe por quê? Ela realmente está com um problema. Falo com muito carinho, mas sabe qual o problema? É que talvez na sua infância houve alguma carência, talvez houve falta de comida mesmo, ou falta de roupa, ou talvez não faltava roupa, comida, mas faltava amor, e ela sentiu uma carência na vida. Então agora que ela tem as coisas, não, talvez eu vou precisar, porque ela quer garantir que ela nunca vai passar mais aquela necessidade. Eu estou aqui para lhe dizer que agora que você tem Jesus, Ele é a sua fonte, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Pode dar o encerramento necessário, joga fora aquelas coisas. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Aí vai trabalhando lá na garagem, de repente você encontra uma caixinha assim de papelão, com um pano branco velho lá dentro. Você fala, que pano é esse? A pessoa, por que você está chorando? Ele sabe o que era esse pano? Isso era antes da época da fralda descartável. Isso aí é a primeira fralda do Joãozinho. A pessoa fica apegada ao passado. Mas o Joãozinho hoje é um homem de Deus, já está crescido, joga fora. Não joga, quero lembrar. Para com isso, meu irmão. Deus tem coisas novas. O Espírito Santo sempre é atual. A nuvem está indo. Se você não ficar seguindo a nuvem, você vai ficar na poeira. Deus tem coisas novas para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua vida. Mas para alcançar essas coisas novas, é importante um encerramento necessário. Eu quero encerrar falando o seguinte: 3 coisas importantes. Uma, importante, abraçar a ideia de habitualmente podar na sua vida. Ter uma disciplina de fazer encerramentos necessários, constantes. Analise em oração, em busca de Deus, a sua agenda, seu tempo, seus relacionamentos, etc. Segunda coisa, a liberação da fé, baseado naquilo que Jesus fez por nós na cruz, para tomar posse do poder interior de poder fazer esses encerramentos necessários. Se você não estiver confiando em Jesus, você não vai conseguir. Mas Ele já supriu tudo para você na cruz. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele já pagou o preço. Então em Cristo, se você tomar posse daquilo que Ele fez, você fala assim, eu vou ter a força para fazer esse encerramento necessário. Mas é um ato de fé, de tomar posse dessa graça que Ele providenciou para você na cruz do Calvário. Existe um momento em onde a fé tem que ser liberada. Por exemplo, quando Jesus chegou lá na frente do túmulo de Lázaro, que já estava morto 4 dias, Ele falou assim, tira a pedra. Aí Ele gritou bem alto. Lá, a Bíblia fala que Ele gritou alto. Por que Ele gritou alto? Eu vou te explicar daqui um pouco. Mas Ele disse, Lázaro, vem para fora. Por que Ele disse Lázaro? Porque se Ele tivesse falado só, vem para fora, talvez todos iam ressuscitar. Ele especificou, Lázaro. Agora escuta bem, Ele gritou bem alto. Por quê? Depois que Ele removeu a pedra, Ele falou, Senhor, obrigado que o Senhor já me ouviu. Quando Ele falou, já me ouviu, Ele liberou a fé viva, já me ouviu. Ele falou, obrigado que o Senhor já me ouviu. Ele liberou a fé viva. Eu creio que o Lázaro já estava começando a ressuscitar naquele momento. Você vê quando Jesus falou, vem para fora, Ele não falou ressuscita, Ele falou, vem para fora. Então Lázaro já estava ressuscitando, meio assim, dormindo ainda. De repente Jesus fala, Lázaro! E ele tudo naquele casulo, né, que já há 4 dias, tudo com perfume endurecido, naquele casulo como eles embalsamavam, mas no rosto tinha só aquele lençol, aquele lenço. Lázaro! Ele abriu os olhos, tum! Aí, vem para fora! E o Lázaro, é a voz do mestre,
está me mandando ir para fora, mas eu estou aqui, ó, tudo num casulo. Como que eu vou vir para fora? Ele está deitado no casulo, endurecido. Como que ele foi para fora? Já pensou numa coisa dessa? Até ele ir para fora foi um milagre. Eu creio que foi o poder milagroso de Deus que transportou o corpo dele para a boca da caverna. Mas escuta bem, por que Jesus falou para o Lázaro: você vem para fora? Quando era um milagre que necessitava ele vir para fora. Porque para todo milagre tem a parte de Deus e tem a sua parte. E a parte de Lázaro, ele tinha que escolher obedecer. Então quando Jesus falou, ele falou bem alto para o Lázaro poder ouvir: Lázaro, vem para fora. Mestre, eu tenho que obedecer. E ele fez quando ele fez aí o poder de Deus fez assim. Para você fazer o encerramento necessário, confie no poder da cruz, confie naquilo que Jesus fez e faça assim: eu agora, em nome de Jesus, eu vou escolher. E quando você escolhe e faz Deus vai fazer e o milagre vai acontecer na sua vida. E a terceira e última coisa, primeira, que é? Uma decisão de um encerramento necessário. Segunda, liberar sua fé, escolhendo agir em cima daquilo que Jesus fez por você na cruz e na ressurreição. E a terceira, dependa de Deus, mas peça ajuda do corpo de Cristo. Quem pensa que ele vai andar em vitória sozinho, porque eu e Deus somos maioria, ele está redondamente enganado. Naquele versículo que a Bíblia fala: maior é aquele que está em nós, não é em mim, não é em mim. Aquele versículo que fala assim: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, através do poder que está em nós, não é em mim. Sempre é no plural. Porque se você tentar vencer, você fala: não, eu estou ligado à cabeça que é Jesus. Não, você está ligado ao corpo. O corpo que está ligado à cabeça. E se eu cortasse meu braço aqui e jogasse meu braço lá, ele ia apodrecer. Você tem que entender que para você estar ligado à cabeça, você primeiramente tem que estar ligado ao corpo. Se envolva num grupo pequeno, se abra com alguém, peça ajuda de um discipulador. Para ser perdoado, você confessa seu pecado só para Deus. Mas a Bíblia fala em Tiago 5,16 que para ser curado, ele fala: você deve se abrir com outra pessoa e receber oração. Isso é uma constância, não é só receber oração uma vez, não. É uma constância. Ficar se abrindo, ficar recebendo oração. Ficar se abrindo, ficar se recebendo oração. Aí ele fala assim: para serdes curados. E a palavra no grego lá é iaumai, que pode ser traduzido do grego libertos do pecado. Olha só, ele fala: para ser perdoado, a Bíblia nunca fala para você confessar para outra pessoa, para padre, para pastor, para discipulador, não. Para ser perdoado você confessa só para Deus. Mas para ser curado, nenhum lugar a Bíblia fala que é para você confessar para Deus. Nenhum lugar. Para ser curado, não. Para ser curado, a Bíblia fala, é o corpo. Você se abre com outra pessoa, ela ora com você e você é liberto do pecado. Aleluia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé, por favor. Deixa eu orar pela sua vida. Quero que você feche os seus olhos e pense com a ajuda do Espírito Santo. Na realidade, peça a ajuda do Espírito Santo para te trazer à luz aquelas áreas em que tem que haver um encerramento necessário. Quando eu primeiro comecei a aprender essas verdades com outros homens de Deus, minha vida foi revolucionada. E ela continua sendo. Porque eu falei, tem tantas áreas que eu preciso fazer alguns encerramentos necessários. Peça a Deus agora: Pai, me ajude.
me dê a graça. Lembre-se, 3 segredos tão simples: a decisão de entender a importância do encerramento necessário. Busca de Deus, Ele vai te mostrar as áreas. Segundo, libere a fé naquilo que Jesus fez por você. Faça a sua parte de liberar a sua fé, e Ele vai fazer a parte dele de milagrosamente te transportar para a vitória. E a terceira coisa: se abra com outra pessoa, peça ajuda. Nós somos o corpo de Cristo, precisamos um do outro. Deus vai fazer essa obra. Eu já estou vendo poderosos encerramentos necessários acontecendo na sua vida, no seu ministério. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você recebe essa oração que eu vou orar agora, coloque sua mão sobre o coração, sobre seu coração, receba essa oração. Pai querido, obrigado por essas pessoas tão queridas, tão preciosas. Eu sinto, Pai, eu sinto realmente no meu espírito o seu amor tão grande por cada querido irmão, para cada querida irmã aqui. Um amor tão grande. Eu sei que o Senhor tem planos tão poderosos, Pai, para cada um desses meus preciosos irmãos e irmãs alcançarem os seus sonhos que o Senhor tem para o futuro deles. Ajude-os a fazer os encerramentos necessários no presente. Dê essa graça, essa revelação. Fortifica-os no seu homem interior mediante o teu Espírito com poder, Pai. Eu peço, eu creio e eu lhe agradeço. Tomamos posse disso. Agora levanta sua mão para o céu e diga assim: eu declaro, maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Pela graça dele farei os encerramentos necessários e alcançarei o meu destino divino, porque isto é só o começo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amo vocês.